close till I get up. Time is... Olá, esse é o PodPuts, o seu podcast de tecnologia e segurança. Amigos profissionais unidos pela tecnologia e segurança. Meu nome é Heitor, trabalho na área de segurança da informação e está no ar mais um Node. Esse é o 8º episódio da segunda temporada do PodPuts. Hoje temos um convidado que vai falar sobre phishing com a gente. Mas primeiro, como de costume, estão aqui comigo os meus amigos Marcelo Borges e Bruno Severo. Salve Marcelo, tudo bem com você? Salve galera, tudo ótimo. Bora aí porque a pescaria vai começar. E você, Bruno, manda o salve inicial. Boa noite, vamos lá, né? Vamos começar. Hoje eu acho que a gente aprende mais um pouquinho sobre esse tema. É isso, amigos. Abram Windows, mas fechem as portas que o nosso convidado está na área. Salve Guilherme Tavares, tudo bem com você? Fala um pouco de você e o que você faz. Tudo bem, gente? Tudo bem, Heitor? Tudo bem, Bruno? Tudo bem, Marcelo? Um prazer estar aqui com vocês. Bom, sou formado em tecnologia. Na verdade, tenho uma empresa de software. Há mais de 20 anos eu trabalho com programação. E aí, há uns 7 anos eu caí para a parte de mente humana, né? Então, que eu falo o seguinte, eu comecei aprendendo a programar computador, né? Fazer programas de computador. E agora eu também aprendi a mexer com a programação da nossa mente, que não é tão diferente como a gente imagina, às vezes, que é uma coisa muito distante uma da outra, mas não é, né? Essa questão da exata ali, da ciência, da matemática e da nossa, do pessoa, né? Do biológico. Não é tão diferente como a gente acha. Muito legal, Guilherme. Para começar, então, o PodPuts de hoje, queria saber, você que vem aí da área de TI, sabe que dá para instalar antivírus no computador, mas as pessoas ainda caem em phishing de um jeito muito fácil. Dá para instalar antivírus na cabeça das pessoas também? Cara, dá. Eu falo que, como Freud, né, o conceito de Freud é o seguinte: nossa personalidade ela é formada até os 7 anos de idade. Então eu falo assim: nós viemos com um computador limpo e instalamos os programas até os 7 anos. Então, até os 7 anos de idade, a gente tem nossos principais programas instalados. E é nesse momento aí que a gente tem que começar a se policiar para saber a melhor forma de usar esses programas, saber como esses programas foram instalados. E, na verdade, esse antivírus é nada mais que uma autoanálise. Eu diria, a gente que é da parte da tecnologia, seria aquele scan disk, né? Seria aquela análise das nossas memórias, no armazenamento das nossas informações e uma organização daquilo de uma forma mais correta. E dentro desse assunto, Guilherme, hoje é incrível que em pleno século XXI, com toda a informação que nós recebemos nos nossos celulares, as pessoas ainda caem em técnicas simples de phishing. Por exemplo, aquele e-mail que vem com o botãozinho escrito clique aqui, as pessoas clicam. Então, assim, aí eu te pergunto, por que mesmo com toda a informação que elas recebem, tem certas pessoas que ainda conseguem ter isso na cabeça, assim, o negligenciar, elas sabem que aquilo é ruim, mas mesmo assim elas vão lá e clicam. Então, eu acho o seguinte, foi o Bruno que perguntou, né, Bruno? Exato. Tá, Bruno, então, eu acho assim, nós, seres humanos, a gente sempre imaginou, sempre esperou por um salvador, certo? Por um processo por um estalo, aquele prêmio, aquele reconhecimento, aquele sorteio, sabe? Ganhar na loteria, ter uma pessoa que vai vir e te reconhecer como foda, como especial, sabe? E essas técnicas, eles usam muito isso. Eles aplicam o ego, né? E aí vai ser de várias formas. Pode ser na questão da pessoa achar que está ganhando uma vantagem em cima da outra, né? Ou de se sentir especial. Então, essa técnica de pesca, né? Ela justamente tenta pegar a pessoa pelo ego.
né? Onde aquela pessoa, onde ela se sente especial, aonde toca nela. E aí naquela questão de tocar nela é que ela é fisgada por esse tipo de pessoas que vão usar isso para um propósito ruim. Eu acho engraçado que mesmo sabendo que não tenha, que não deva clicar, né? Eu tenho alguns casos assim que já passaram por mim, igual um colega uma vez pediu para eu. Naquela época eu não trabalhava na segurança não, mas já sabia que era furada, né? Ele ganhou na lota americana, sendo brasileiro, e pediu para eu traduzir um e-mail, mandar um e-mail para ele com todos os dados que ele pediu e que eles estavam pedindo. E eu falei, cara, isso não é verdade. Você não joga na lota americana, não tem como você ganhar. Ele, não, rapaz, vai por mim que vai que. Pode ser que seja golpe, mas se pegar também não vai poder fazer nada com os meus documentos. Eu falei, olha, rapaz, pode fazer muita coisa. Mas naquela época eu não tinha todo um argumento para começar. Então, acabou que, no tanto, a gente começou a brigar tanto ali dentro do serviço que eu mandei o e-mail para ele. Falei, tá bom, cara, você quer que eu mande essa porcaria desse teu e-mail? Eu vou mandar. E ele sabia que era golpe, mesmo achando que fosse. Vai que não era. Vai, tipo assim, aquele 1% de chance de não ser golpe. E aí me incentivou a mandar de tudo quanto é jeito. Eu falei, aí eu mandei. Mas é incrível, eu fiquei abismado com aquilo. Por mais que eu conversasse, por mais que eu mostrasse para ele, né, ele não quis. E hoje em dia, eu tô tentando vender lá no meu atual serviço, né? Eu tô tentando. Que eu tô com pontos extras na Livelo lá. Eu falei, gente, eu tenho 58 mil pontos aqui do Banco do Brasil. Se vocês quiserem, eu vendo por R$ 58. 100, R$ 1 cada pontinho pra você, cada 1000 pontinhos. Ninguém no meu serviço tá querendo comprar. Que absurdo isso. Cara, mas eu não entendo. Mesmo. É tão atiçado assim a curiosidade humana que o cara quer ir lá e, igual esse amigo que eu falei, manda de qualquer jeito? Não é a curiosidade, cara. É o que eu disse, a expectativa que é gerada e uma fantasia que é gerada. Quando a gente está apaixonado, quando a gente está apaixonado por alguém, a gente não entra num processo que a gente chama de idealização. Nessa idealização, as partes ruins de tudo que a outra pessoa tem é anulado. Então, no inconsciente você sabe que tem coisas ali que não estão corretas, ou que a pessoa não é legal, ou que o projeto, o sócio que você está escolhendo não é legal. Só que você tem um sonho maior e esse sonho seu sobrepõe as qualidades negativas nesse primeiro momento, porque o seu objetivo é que aquilo aconteça. Então a gente faz isso em várias coisas, várias áreas na nossa vida, né? A gente fala o seguinte, sabe aquele negócio, nunca faça compra no supermercado com fome? Nunca vá no supermercado com fome? Porque você vai acabar comprando um monte de coisa que você não compraria se você tivesse saciado. Então, essas técnicas, elas usam muito disso. Elas pegam aonde a pessoa está com fome. Então, normalmente, o que a gente tem? Falta de dinheiro, certo? Falta de recurso e desejo de comprar alguma coisa, de ter alguma coisa que a gente sempre sonhou, vindo através de um meio fácil, de uma forma instantânea. Então, quando eu falo para você, poxa, eu tenho um projeto muito legal, aquele projeto tem vários potenciais, que aí eu te coloco argumentos que você para minimamente e pensa, poxa, se isso aí for o que esse cara tá falando, for verdade, é muita grana envolvida, é muita coisa envolvida, e aí você começa a medir os riscos e falar, poxa, eu vou topar esse risco. Só que normalmente as coisas não acontecem dessa forma, né? Não existe dinheiro fácil. Se tá fácil demais, desconfia. Não tem como uma coisa. Só que as pessoas elas se acham tão especiais e ela fala assim: não, tá acontecendo comigo porque aí vai para religião, aí vai para o projeto, ou para qualidades pessoais dela, ou para características, ou para network.
Fala assim, não, tá acontecendo isso porque ele tá enxergando em mim o potencial. Elas vão procurar qualquer resposta que seja pertinente ao que ela quer. Exatamente. Então, assim, é essa idealização que a pessoa cria, né? Tá casando com aquilo que ela quer escutar. Então, quando tá casando com aquilo que eu quero escutar, minha atenção fica focada ali. Se eu junto o que eu quero escutar com uma coisa, com uma perspectiva que eu tenho muito desejo que aconteça, aí a chance de eu ficar preso nessa armadilha é muito grande. Guilherme, falando de phishing, essa técnica de mandar e-mail para tentar enganar as pessoas. Esse tipo de ataque acontece muito todos os dias, como a gente falou, pega muita gente. Além disso, tem o spear phishing, que é direcionado para uma pessoa específica. Ele é bem mais personalizado, digamos assim. Geralmente mira diretores de empresas, pessoas que têm mais, estão mais acima ali no organograma. Aí tem o tal do smishing, que é um tipo de phishing, só que por SMS. Tá caindo um pouco em desuso, mas já aconteceu muito. Mais moderno tem o vishing, que é o phishing por voz. Aí agora chegou o deepfake, também é usado em alguns casos. Só que analisando tudo isso, o que que tem em comum? Geralmente, as mensagens elas passam um senso de urgência. Você tem que tomar uma ação muito rápida, não pode pensar muito. Geralmente vem esses alertas nas mensagens. É nessa que a pessoa acaba caindo, Guilherme? Ah, com certeza, né? Porque a ideia é eu a pessoa tá presa num ciclo ali em que ela tá idealizando alguma coisa, eu tenho que fazer com que ela execute o mais rápido possível para que a parte racional do cérebro dela, né, para que a parte racional não se sobreponha à parte emotiva, né, que está tomando controle naquele momento. Então, e aí essa razão ela pode vir, né, tanto da pessoa mesmo começar a pensar ou começar a duvidar daquelas coisas que estão acontecendo, ou de outra pessoa que está por fora, né, que é o que normalmente acontece, de outra pessoa chegar e ter que esclarecer e tirar aquela pessoa do estado do estado ali de negação que ela está vivendo na situação, porque às vezes você pega pessoas que estão tão convencidas que aquilo é real, que aquilo tem potencial, que nada que você fale influencia na pessoa, né? E então, assim, isso acontece, a gente está falando aqui da parte cibernética, né, que é o nosso maior, nosso assunto aqui, mas isso acontece em todas as áreas da sua vida, né? Isso acontece nas suas escolhas, né, na religião, na política, nos seus relacionamentos pessoais. Então, isso tudo acontece dessa forma, né? Então, esse cuidado, essa questão de você começar a analisar as coisas e pensar sobre será que, não só na parte emotiva, né, mas a parte racional, começar a trazer mais a parte racional e crítica é fundamental. É como você falou, né? Isso, o phishing está funcionando porque vem da exploração humana, né? Assim como o golpe, de qualquer outro golpe, um golpe financeiro, um golpe amoroso, que alguém, né, te ilude ali, esses golpes que a gente vê amorosos aí, é tudo na mesma vibe, assim, né? De pegar de entregar o que a pessoa quer, aquele senso de merecimento ou aquele senso de recompensa, é ativar alguma forma de recompensa, né? Então, não é uma coisa própria da tecnologia, e sim mesmo da psique humana, pode-se dizer assim? Sim, é o que eu falei no início. A pessoa acredita em alguma coisa e quem está dando golpe, né? Quem é a pessoa que tem um desvio de personalidade também, porque a gente fala muito de quem está sofrendo, mas quem está dando golpe também é uma pessoa que é doente, né? Ela tem um desvio de personalidade. Às vezes psicopata, sociopata, coisas nesse sentido.
Mas, por exemplo, aqueles golpes que tem no Tinder, né? Aqueles golpes que tem que a pessoa um rapaz entra em contato com várias moças e consegue fazer com que elas transfiram dinheiro para ele e tal. Se você for pegar ali o contexto do que, como foi formulado, como foi a ideia por trás daquilo, o cara fala aquilo que a mulher quer acreditar que deseja ser, né? E ele usa isso ao favor dele. Então sempre quando a gente está muito animado com algum projeto e que está dando tudo muito certo, a gente tem que ter esse senso crítico de falar, poxa, peraí, tá muito bom, tá tudo da forma que eu gostaria que fosse, né? Então, assim, e tirar um pouco a fé nesse caso, a religião, a emoção por trás, porque muitas vezes você vai tentar conversar com essa pessoa, às vezes ela recebe um e-mail, ou recebe ganhei uma promoção lá do programa X, mas eu tenho que entrar no cadastro Y, tenho que mandar uma quantidade de dinheiro para poder desbloquear um outro dinheiro. Não é coerente, né? Se eu estou ganhando 100 mil reais, para que eu ia precisar de R$ 1.000 para desbloquear 100 mil reais? É muito incoerente, né? E aí, só que aí vem um monte de coisa, né? Ali o cara já fantasiou, poxa, com esse dinheiro eu vou poder trocar meu carro, eu vou poder comprar um carro, um apartamento, eu vou poder ajudar minha mãe, eu vou poder pagar minhas dívidas. E aí ele fica tão focado nessa possibilidade de ter um ganho rápido de uma coisa inesperada, né? E aí não só a questão do dinheiro, tá? Tô falando novamente, questão dos relacionamentos, questão de tudo na nossa vida. E aí a pessoa foca naquilo e esquece a parte racional, porque o racional nesse momento fica chato. Se a gente chegar lá, se tiver uma pessoa do lado e ficar assim, não, cara, isso não é possível, isso não você é nem igual, né? Igual, não sei se foi o Heitor que falou ou o Marcelo. Falou assim, tô tentando explicar pro meu amigo e ele fez eu mandar o e-mail mesmo eu falando, cara, você não participa da loteria americana. Como que você pode ter ganho na loteria? Né? E ali o cara começa a ir contra você, fala assim, cara, você sabe que eu ganhei e você tá me invejando, você tá querendo me dar um golpe. Então o golpe passa a cair para quem tá efetivamente tentando ajudar, porque não tá ali envolvido na história. Então, assim, isso acontece. Sociedade, cara, sociedade, isso acontece demais. Você conhece um amigo e aí tem um cara que tem uma coisa que é interessante para você, e aí um começa ali a fantasiar em cima do projeto do outro, e se um desses aí tiver um desvio de personalidade, a chance de você tomar um golpe também é muito grande. Guilherme, um dos fatores que mais mandam nas técnicas de phishing é que tu tem que ter algumas regrinhas. Por exemplo, a pessoa tem que ter um senso de urgência muito alto e um senso de isolamento. Ela tem que estar assim, ó, tomando a decisão por ela mesma, sem alguém na volta, e principalmente naquele momento. E assim, dentro disso que tu tá falando, é bem visível que a pessoa, ela parece que naquele momento que ela tá, vamos dizer assim, sofrendo o ataque, ela parece que ela tem uma cegueira temporária. Porque tu conversa com as pessoas que sofreram um ataque de phishing, que aconteceu isso aí, depois elas dizem assim, eu não sei como é que eu não vi isso, que era tão óbvio que eu não podia ter clicado. Mas na hora ela não viu. Ela não viu. Ela viu, mas ela não raciocinou sobre isso. Ou ver neste momento era muito ruim, sabe? Eu estaria indo contra o meu desejo mais íntimo, né? Ou a minha vontade. E a gente não gosta de ir contra aquilo que a gente sente vontade, né? Exatamente. Então, E aí eu te pergunto, tem como a gente preparar vamos dizer assim, o mindset da nossa mente para que a gente consiga perceber essas nuances de quando a gente está mais empolgado e não enxergando o que está à frente? é difícil, né? Eu te falo que demanda um autoconhecimento, né? Um treinamento para você poder passar e muitas vezes isso não vai ser suficiente, porque a gente vai sempre tentar
acreditar naquilo que a gente quer, o que a gente acha naquele momento que é o melhor para nós. Normalmente a gente só aprende depois que a gente passa por um processo desse. Quando a gente, acontece alguma coisa que a gente participa de um golpe, ou alguém muito próximo sofre um golpe, a gente é testemunha ocular daquilo, vê e acompanha, a gente começa a ficar num estado de alerta para esses tipos de coisa. E se você for olhar, é a mesma questão dos policiais, por exemplo, né? Os policiais, eles sempre têm um pé atrás com tudo que está acontecendo. E aí é porque já vive naquele contexto há muito tempo. O advogado também. O advogado, toda vez que ele vai fazer um contrato, que ele vai assinar alguma coisa, ele já sempre tem um pé atrás, porque já faz parte da rotina dele, né, a experiência por cima daquilo ali. No caso da internet, né, e que esses golpes que mudam tanto e cada vez coisas mais novas, igual você falou agora, a gente já tem o vídeo, né, o som, o áudio e o vídeo fake, em que a gente consegue colocar o rosto de alguém, a voz de alguém e falar e colocar frases para a inteligência artificial conseguir falar. Então isso vai ficando cada vez mais difícil. E eu acho que o importante é a gente sempre treinar esse senso crítico. Achou muito fácil, achou uma coisa muito extraordinária, né, acontecendo, muito especial acontecendo com você, é saudável você desconfiar. Desconfiar e tentar analisar por outros pontos de vista, conversar com outras pessoas sobre, né, e principalmente, se teve esse senso de urgência, sai fora. Nada que a gente possa, isso aí, né, como empresário, como terapeuta, eu sempre recomendo isso. Nunca faça nada que a outra pessoa te colocou que tem que ser feito naquele momento, porque a chance daquilo ser uma coisa ruim para você é muito grande. Guilherme, tem alguns detalhes técnicos, eles podem ser levados em conta aí para evitar que o phishing chegue no usuário final. Aí o fraudador tenta enganar a tecnologia. Para dar um exemplo, no assunto do e-mail, às vezes vem um código aleatório no final ali do assunto. Isso tenta burlar alguns filtros. Se você filtra por assunto com esse código, às vezes acaba passando. Uma outra coisa, eles tentam manipular o cabeçalho para validar alguns controles ali, tipo SPF, DKIM, DMARC, várias coisas que podem indicar se um e-mail fraudulento acaba passando como válido. Aí mesmo que você configure tudo certinho ali no servidor de e-mails, tem casos que acaba passando algumas mensagens e são mensagens que às vezes é difícil identificar os golpes, pensando ali no conteúdo da mensagem, que muitas vezes o que está escrito até parece que faz sentido, né? Quem está lendo ali meio distraído acaba achando que é verdade. E nessa hora, a gente precisa dos colaboradores treinados para evitar os problemas. Então, eu queria que você falasse para a gente o quão grande é esse desafio de convencer as pessoas que a desconfiança é a mãe da segurança. É, um- é, Essa é um ponto bem delicado mesmo, porque, como eu disse, quando você vai direto ao desejo da outra, ao desejo da outra pessoa, e aí no caso eu estou falando do desejo que aquilo seja real, né? Do desejo que aquilo seja verdadeiro, porque ele já gerou uma expectativa em cima daquela mensagem, acho que o profissional que está trabalhando do outro lado na área de segurança para poder auxiliar. Eu acho que o principal é tentar mostrar para ele pontos de verificação e ancoragem, né? Então vamos supor assim, você recebeu um e-mail do seu banco falando que você tem um valor a receber e que esse valor precisa ser desbloqueado, tal, 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 com algumas informações suas pessoais. Seria interessante entrar em contato com o banco você diretamente, não esperar que o banco entrasse em contato. Então, validar com seu gerente, validar com sua agência se isso acontece, se isso é real mesmo.
A outra coisa é que se a pessoa fala que tem os seus dados, é bom que ela compartilhe então seus dados ao invés de você falar os seus dados todos. Então, me fala seu CPF. Não, você tem meu CPF na sua tela? Tem. Então me fala uns X números e eu vou confirmar o restante dos números. Mas quem é profissional dessa área, ele já consegue burlar várias coisas, né? Hoje a gente tem, por exemplo, eu estava vendo na internet outro dia, que a menina, o rapaz passou o telefone para ela, né? Tava no Instagram, passou o telefone para ela do WhatsApp. Com o telefone do WhatsApp, ela simulou que ia mandar um Pix para ele, conseguiu os dados dele, nome, CPF, essas coisas. Com esses dados do nome CPF, ela foi lá na Justiça Brasileira verificar se o cara tinha algum antecedente, alguma coisa no nome dele, para validar se ela tinha segurança, né? Isso foi legal da parte dela, que ela, né, ela se colocou numa posição de que ela de segurança, mas demonstra a fragilidade e a esperteza por trás de quem quer trabalhar com seus dados. Hoje é muito fácil a gente conseguir endereço, CPF, nome da pessoa com algumas pequenas informações. Então, nem essas informações mesmo. Então, se a pessoa te ligar, eu tenho seu CPF, eu tenho eu sei sua conta bancária, eu sei qual é os seus dados. E pedir para você, principalmente, mandar senhas de autorização que vem através de SMS, de WhatsApp, de e-mail, ter sempre uma atenção redobrada para quem você está passando essas informações, porque muitas pessoas perdem justamente isso, são clonados, né, o WhatsApp, Instagram, essas coisas, porque passam essas informações. A gente aqui uma vez quase teve um golpe nesse sentido de informação falsa. A gente estava procurando uma pousada para passar o dia. Aí minha esposa falou: aquela pousada X que a gente foi uma vez, mandou mensagem pra gente aqui, tá em super promoção. Eles só querem que a gente confirme um código aqui. Eu falei: não confirma código nenhum não, filha. Você não confirmou não, né? Não, eu já passei meu CPF. Eu falei: não, mano, você não sabe que você não devia ter falado? Quando você vê uma coisa assim, você tem que conversar comigo? Às vezes dentro de casa acontece. Minha esposa, embora eu converse com ela e com os meus familiares sobre isso, mas eles esquecem às vezes dos procedimentos. Aí ela veio correndo porque ela achou estranho, porque foi o cara pedindo para confirmar um código. Eu falei: não tem que confirmar código não. Se o cara quiser, ele agenda tudo por lá. Então, vale sempre a dica. Essa questão de que você falou aí, de mandar um dado de volta, pedir dinheiro de volta, nada disso. Não caia nisso, que isso é característica de golpe na hora. E já que eu falei nessa questão, só fica uma dica. Recebeu um link também no e-mail, dá uma passadinha do mouse ali para ver se o endereço está batendo com o que você deveria clicar, com o link que está lá no e-mail ou por qualquer lugar que você recebeu. É isso aí. Você sabe que agora o Marcelo tá falando sobre isso. Eu acho que eu já comentei aqui. Eu quase caí num ficha assim, que os caras foram tão minuciosos que eles clonaram o site da Americanas. O nome, o site estava perfeito. Só que no Americanas, um dos As estava comido, não tinha. E o reflexo do olho olhou aquilo ali, tá certinho o site, o desenho tá igual. Tudo ia indo. A única diferença é que eu já tinha o login nas Americanas. E quando eu entrei no site, o site me pediu um login que não existia. Aí me chamou a atenção. Então, às vezes, a gente tá ali, tá a informação na nossa frente, a gente também não percebe, né? Com certeza. Eu acho que assim, vai ficando cada vez mais difícil, né? Por isso que essa área da segurança da informação ali, do avanço da tecnologia para a defesa, ele tem que estar sempre um passo à frente do que está disponível, né? Como eu disse, imagina a inteligência artificial simulando o seu rosto, simulando sua voz e mandando uma mensagem para sua mulher pedindo para fazer um Pix que você está precisando urgentemente, entendeu?
E aí, como que a pessoa vai desconfiar disso, né? Aí fica, eu acho que os desafios para os próximos anos vão ser cada vez mais para conseguir driblar esse fake que eles estão criando para conseguir pegar suas informações, acessar seus dados, suas contas, essas coisas. Aproveitando isso que o Marcelo e o Bruno falaram, desses links suspeitos, uma coisa que dá para fazer é, em vez de abrir o link, você copia o link, abre o site Vírus Total e lá no Vírus Total você cola esse link e abre como se fosse numa sandbox. Ele vai abrir o conteúdo e ver se tem algo malicioso e te avisa. Se for malicioso, ele vai aparecer lá a mensagem na tela. Você já sabe que não é para entrar naquele endereço. Se tiver tudo limpo, ele avisa que não tem problema e aí você pode seguir. Vale a pena fazer isso aí quando tiver qualquer dúvida da legitimidade do link. É uma ferramenta muito boa e é de graça, Vírus Total. Pô, essa dica é Bacana. ótima mesmo. Pra vocês verem, aqui também é cultura, gente. É isso aí. É, É por isso que a gente fala, a gente tá sempre querendo que os nossos ouvintes peguem as manhas que a gente passa, que os nossos convidados, igual o Guilherme, passa, entendeu? Então todo mundo vai interagindo, galera. Então não deixa aí de seguir a gente nas redes sociais, que a gente tá sempre dando dicas. O Guilherme também, se quiser depois, vai deixar o LinkedIn, se vocês quiserem acompanhar aí o trabalho dele. Vai estar no finalzinho do episódio aqui, tá na descrição, como vocês já sabem. E aí é isso, gente. Merchan feito, vamos seguir. Bom, deixa eu mudar o assunto da água pro vinho, mas não muito longe do vinho, né, que a gente já tá falando. Guilherme, um tempo atrás eu vi uma notícia, um tempo não, alguns dias atrás, da empresa norte-americana Thyssen, que ela é especializada na parte de proteção de dados, mas ela lançou uma edição chamada A Psicologia do Erro Humano. É um estudo feito com a orientação de um professor de Stanford chamado Jeff Hancock. E o estudo afirma que o trabalho remoto ou híbrido está causando distração e afetando as cargas cognitivas das pessoas. Isso também já havia sido evidenciado em outro estudo que mostra um aumento assim, muito considerável nos casos de phishing e smishing, que cresceu muito com as pessoas fora dos escritórios, principalmente da pandemia para cá, quando algumas empresas mantiveram, né, o modelo híbrido. E aí eu te pergunto, por que vamos dizer assim, esse ar de segurança do home office faz com que as pessoas se sintam muito mais expostas, fiquem mais expostas? Eu acho que o ar de segurança é a chave, né? Para ir no centro da cidade, por exemplo, eu não vou com algumas coisas com algum cordão de ouro, eu evito tirar o celular do bolso, eu fico em um estado de atenção muito maior do que quando eu vou para uma outra cidade que eu não conheço. A situação às vezes pode ser até mais perigosa que a minha, mas como não está no meu contexto ali, eu não vou me precaver, não vou me policiar da forma que eu faria antes. Então eu acho que tem essa questão, né, de quando você está num ambiente que o ambiente ele já traz ali um outro tipo um ambiente que traz muita segurança, você abre um pouco a guarda e, em contrapartida, quando você está junto de outras pessoas, mesmo que o ambiente continue sendo um ambiente seguro, né? Você está falando da sua empresa, está num ambiente seguro, mas você tem outras pessoas que estão do lado para conseguir te dar essa racionalidade que a gente perde nesse momento, né? Então, por exemplo, você recebeu um e-mail falando, ganhei na loteria. Dificilmente você não vai ficar empolgado ali na hora e cutucar um do outro, um do lado, falar assim, nossa, aqui que é o e-mail que eu recebi e tal, será que é verdade? E aí você vai ter mais opções, né? Mais pessoas ao seu redor. Então, ficar sozinho em um ambiente que te traz conforto e segurança, naturalmente vai fazer com que você abaixe seu estado de alerta, né? Seu estado de segurança. Então, é mais fácil, acredito eu, que seja realmente mais fácil você cair nesses tipos de golpe quando você está em casa e está sozinho, principalmente.
E aí essa questão de segurança que você falou, vale também a dica para aquela galera que tá começando a estudar phishing, tá entrando na área de tecnologia. Aí. Gente, não fica abrindo o link no seu computador só para ver a engenhosidade das pessoas, para ver, para analisar o golpe. Não abre no teu computador, não. Se quiser abrir o link por algum motivo, segue a dica do Heitor, leva lá pro Vírus Total ou para uma sandbox, que é um ambiente seguro, né? Uma sandbox é um ambiente seguro que você possa abrir e lá vai fazer um estudo do vírus, das coisas todas. Então, faça isso lá. Não faça no seu computador, porque tem muita gente também que está ouvindo que quer aprender, quer fazer as coisas. Deixa eu ver a engenhosidade. Porque às vezes a gente aqui discute isso. Olha, como é que. Eu não sei se vocês no grupo de tecnologia que vocês acompanham, mas às vezes dos meus, a gente troca ideia. Olha como é que esse aqui foi engenhoso, o cara aqui passou bem. A gente acaba analisando e acaba. Se você não sabe fazer isso de forma segura, acaba abrindo uma brecha no teu computador. Então, não segue esse caminho dessa forma. Vai lá no sandbox e fica melhor. Essa do sandbox aí vai ficar. Pô, não, o Heitor arrebentou mesmo com o do sandbox, né? Cara, mas eu também tava. Eu estava deixando vocês falarem umas coisas, mas eu tô encucado ainda com o que você disse logo no início da conversa. Que você falou que até os 7 anos de idade a gente, tipo, prepara a situação. Mas e aquelas pessoas que demoram. Tipo assim, as pessoas aprendem as coisas, mas lá depois da vida mudam o estado dela. Igual, por exemplo, teve uma pessoa que, sei lá, a pandemia mudou e influenciou muito a cabeça das pessoas. Sim. Então, como é que isso se relaciona com essa história de até 7 anos, que você está se preparando ali, pendrive, instala programas que você vai usar, Uhum. aquela coisa que você deu sobre a cabeça? Excelente pergunta, excelente pergunta. E eu vou te mostrar de uma forma muito interessante. Quando Freud falava, né, que a maioria dos nossos traumas, a maioria das nossas experiências, elas aconteciam na faixa até os 7 anos de idade, e que isso determinava a nossa personalidade, é porque cada evento que acontece na sua vida, ele vai linkar um pensamento automático que vai estar linkado à primeira vez que aquele evento aconteceu, certo? Então, a primeira vez que você andou de bicicleta, caiu de bicicleta, aquilo gerou uma emoção, gerou uma sensação em você, positiva ou negativa, e aquilo vincula um pensamento que você vai carregar para o resto da sua vida. Pensamentos automáticos, tá ok? Então, o que acontece é o seguinte: o ser humano ele não aprende no amor, ele aprende na angústia. Então, um adulto pode aprender e ele aprende. Só que ele só vai aprender normalmente, né? Ele só aprende na angústia. Então é quando você passa por uma situação, experimenta aquela situação, né? Vivencia aquela experiência e ela te angustia de alguma forma, ela te traz uma sensação ruim de alguma forma. Porque, na verdade, a nossa mente ela funciona o seguinte: o que é bom, ok, podemos repetir. O que é ruim, evite a todo custo. Então a gente preocupa mais em evitar o que é ruim do que o repetir o que é bom. Você entendeu? Então toda vez que você acontece, como eu disse, você nunca passou por uma experiência de ter sua conta no Instagram hackeada. Então o seu nível de segurança nessa conta vai ser bem menor, porque você não vivenciou aquilo ainda. Você nunca passou a angústia, o desespero de ter lá 1.000 seguidores, milhões de seguidores e ter sua conta hackeada e alguém usando seu nome, essas coisas. A partir do momento que isso acontece com você, aquilo gerou um impacto tão angustiante para você que agora, se você tiver que usar
5 camadas de segurança para conseguir acessar seu Instagram, você vai usar para evitar de ter aquela sensação de vulnerabilidade de novo. Então a gente passa as coisas na infância porque normalmente é quando acontecem as primeiras experiências. É quando você está vivenciando o mundo pela primeira vez. E depois que isso se repete ao longo da sua vida, fica sendo mais reafirmações das coisas que aconteceram, de coisas positivas ou negativas, do que efetivamente o impacto inicial da primeira experiência. Mas acontece. Quantas vezes você fala para a pessoa: olha, não vai nessa rua à noite não que é perigoso, não vai ali não que é perigoso. Aí a pessoa: não acontece nada não, comigo não dá nada e tal. Aí ela é assaltada e entra em um trauma e nunca mais passa naquela rua. Porque aquilo ali impacta demais. Então, o negativo impacta muito mais na nossa mente do que o positivo. Entendeu? Positivo, legal, um momento de euforia, um momento de dispara vários hormônios e tal, de felicidade, de realização, mas ele vai. Agora, o que é ruim, o que é negativo, a gente tem muito mais força, grava muito mais do que o positivo. Pô, você falando disso aí, eu vou comentar um fato aleatório sobre mim. Engraçado, quando eu às vezes eu aprendo uma palavra nova, uma situação nova, eu sempre lembro do momento em que eu aprendi, né? O Heitor, por exemplo, que é um cara que está sempre falando uns vocabulários diferentes aqui, aí ele fala as palavras. Se eu escutar aquela palavra de novo, eu vou falar: essa é a palavra que o Heitor falou, essa é a palavra que o Bruno falou, essa é a palavra que o Guilherme falou. Eu sempre consigo reviver esse momento na minha cabeça. Eu sempre achei isso engraçado, mas agora que você falou, eu falo: então tá fazendo um certo sentido. E tem um outro ponto também que você falou que eu achei bacana, mas eu me perdi aqui, que foi logo no finalzinho agora que você falou dos pontos negativos. Que a gente também em outros episódios, a gente tinha conversado muito aqui sobre que as pessoas falam que é muito chato se defender, né? A gente tem que tentar melhorar essa mentalidade nas pessoas, porque você fica assim: pô, aí eu tenho que... Hoje o meu banco recentemente pediu facial, né? Mas agora tem que botar senha digital, fazer reconhecimento facial, isso e aquilo. Cara, isso é só uma tarefinha para você não perder teu dinheiro, porque depois que seu dinheiro for embora da tua conta, você vai ficar chorando igual você falou aí, porque você poderia ter feito o facial e nem demora tanto, a biometria digital nem demora tanto, mas o nosso senso de urgência, o nosso senso de urgência, o nosso senso de quero fazer tudo muito rápido, deixa essas brechas. Então, a gente está sempre batendo nessa tecla. Muda o teu pensamento em relação à segurança. Porque a gente vive, Marcelo, um paradoxo, né? Tipo assim, a gente não quer que as coisas ruins aconteçam. Então, a gente evita as coisas ruins. Mas o nosso cérebro também ele trabalha com eficiência energética. E quanto mais burocracia é envolvida, mais energia dá, mais trabalho dá. Então a gente é preguiçoso. Então eu quero ser preguiçoso, quero ter as coisas automáticas, mas eu não quero que a experiência ruim aconteça. Então, enquanto a experiência, esse que é o grande desafio, enquanto a experiência vivenciada por nós negativa não acontece, é muito difícil você inserir na cabeça da pessoa que aquilo é ruim, que aquilo é preocupante, porque para ela vai sempre ser uma coisa externa, não interna, entendeu? Então, por mais que você fale, precisa disso, daquilo outro, se você não passar a obrigar que tais processos sejam feitos, e aí a pessoa vai reclamar, porque agora existe uma burocracia maior, um trabalho maior, para ela poder conseguir fazer uma coisa que ela deveria conseguir de forma rápida, ela sempre vai achar ruim porque ela não vivenciou aquilo. Então é um desafio mesmo para esses sistemas de segurança, porque quanto mais segurança eu der,
mais reclamações eu vou ter do sistema de segurança, da burocracia do sistema de segurança, e menos pessoas vão ter passado pela experiência negativa para estar do lado, digamos assim, da instituição, para falar, não, aquilo tem que ser feito realmente porque já aconteceu comigo e eu me ferrei com aquilo e agora eu desconfio de tudo que é do digital, por exemplo. Então, vai ser viver sempre essa disputa aí, né? Mas eu acho assim, se você começar a fazer, por mais assim, a segurança pode ser chata de fazer todo dia? Pode. Mas eu até dei uma analogia num desses nodes nossos aqui sobre isso. Porque, por exemplo, para você entrar na sua casa, você não tem que destrancar o portão da rua e trancar de novo quando passa. Você não tem que trancar a porta da sua casa e destrancar de novo. Você não tem que abrir 2, 3 cadeados para entrar em casa às vezes. Você não tem que fazer isso. Então qual é a diferença de você fazer isso com 2, 3 cadeados que demora muito mais do que você botar sua digital, usar o multifator aí do seu celular? Então é costume. Depois disso você vai se acostumar tanto com a tarefa de fazer, você já nem vai ligar mais, né? Então eu acho que isso também tá ligado na questão do hábito, né, de se acostumar ali, aí a mente se acostuma e você nem liga. Sim, mas estrategicamente a empresa que conseguir prover isso de uma forma mais preguiçosa para o usuário vai ter sempre uma vantagem competitiva. Então é diferente eu abrir o cadeado com a minha chave e de eu simplesmente colocar meu dedo na maçaneta e a porta abrir automático, né? Então assim, a gente sempre vai buscar o que é o mais fácil para a gente. E quando a empresa consegue alinhar a facilidade com a segurança, né, que é uma coisa muito difícil de ser alinhada, né, justamente por causa disso que a gente falou, ela vai ter sempre uma vantagem competitiva sobre as outras que ficarem mais atrás. Então, por isso que a gente vê toda hora existem tipos diferentes de validação para conseguir a gente acessar as coisas, né? Isso eu lembro um caso bobo, assim, que eu tava visitando uns amigos, teve uma TV que eles queriam aumentar o volume. Aí o que que acontece? O que que eles fizeram? Ai, cadê o controle? Cadê o controle? Só que eles estavam do lado da TV. Eu falei, gente, por que que vocês não apertam o volume da TV? Ah, tem isso, né? Aí eu falei, cara, que viagem, velho. Mas é isso aí, vamos seguir com esse assunto, senão a gente fica aqui nessa trap da mente humana aí, que eu acho esse assunto maneiraça. Eu fico viajando aqui, eu tô mais viajando no assunto aqui do que eu tô ouvindo as histórias aqui que tá muito maneiro. Deixa eu seguir então só um pouquinho, Marcelo, nesse assunto. Guilherme, dentro daquilo que tu tava falando, eu fiquei com uma dúvida muito grande. Tu explicou que os conceitos base se formam até o 7 e depois a gente apenas vive em cima dessa base. Então, quando a gente fala que a pessoa tem essa parte de neuroplasticidade, que é essa capacidade de mudar o modo como a gente pensa hoje, a gente está mudando esses conceitos pós ou a gente consegue mudar esse conceito base? Não, o conceito base a gente nunca muda. Você entendeu, Bruno? O que você faz é criar outros caminhos. Então imagina o seguinte, que você foi do ponto A ao ponto B, certo? Um evento aconteceu na sua vida, que foi do ponto A ao ponto B. Esse caminho do ponto A ao ponto B te trouxe experiências, tá ok? Essas experiências, elas ficaram marcadas. Imagina que para ir desse ponto A ao ponto B, você passou num campo de trigo, tá ok? E aí aquele campo de trigo ficou marcado a trilha. Normalmente, porque como o nosso cérebro ele busca eficiência, né? Então, tipo assim, se a experiência aconteceu alguma vez e deu resultado X, então eu vou sempre manter aquele caminho porque é o mais eficiente. É melhor eu seguir a trilha que eu já fiz do que criar uma trilha nova. Então, normalmente, na nossa vida, a gente sempre vai seguir as trilhas já que a gente fez a primeira vez. O que acontece é que nem sempre o B é o resultado correto, é o resultado verdadeiro
para a intenção que você tinha quando você começou a caminhar. Então, como você repete isso de forma automática, né, por essa economia de energia, então você tem que começar a trabalhar a sua mente para fazer outro caminho. Então agora você vai pegar o caminho A, mas agora não vai sair mais no caminho B. Ele vai pegar uma outra trilha e vai sair num caminho C. O caminho A, do ponto A ao ponto B, sempre vai existir, e por você ter usado ele muitas e muitas vezes, ele vai estar muito mais marcado do que o caminho A para o ponto C. Só que vai demandar você, através de autoconhecimento, de autoanálise e de senso crítico, falar: opa, eu não vou pelo caminho B, eu quero ir pelo caminho C. Então, quando a gente fala que a pessoa ela muda o jeito de pensar, ela muda o jeito de ser, ela aprende com as coisas que acontecem na vida dela, é porque ela faz uma ressignificação. Ela pega aquilo ali que para ela era o correto, para ela era o comum, e agora ela escreve uma outra trilha por cima ali. Ela escreve um outro caminho. E aí, só que esse outro caminho, ele demanda mais análise e processamento. Se for no automático, vai ser sempre o caminho mais fácil que é o que está mais gasto. Mas através de um trabalho de reprogramação mental, é o que eu chamo de harmonização mental, que é o meu Instagram, tá, gente? Fazendo o meu merchan aqui também. Quem quiser conhecer mais meu trabalho, harmonização mental é o meu Instagram. Lá eu falo sobre essas questões, algumas questões da mente humana. Então é muito legal isso, você entender, como eu falei, nós somos um computador também. Então a gente tem a programação ali, ponto A para um ponto B, funcionou, deu resultado. Pode ser um resultado positivo ou negativo, mas deu resultado. Agora, para transformar aquele resultado em um outro resultado, né, que me beneficie, porque a gente só vai mexer naqueles que estão nos atrapalhando, certo? A gente tem que trilhar um novo caminho. E o que acontece muitas vezes é que a gente acha que o nosso problema está num aspecto X, por exemplo. Só que isso já está mascarado em 3, 4 camadas de pensamentos e bloqueios que a gente cria. Então, você acha que assim, poxa, eu só me ferro, eu só escolho, só tenho relacionamentos que não dão certo, todo relacionamento meu acontece tal coisa. Você começa a achar que, primeiro a gente acha que é as pessoas que são erradas, depois a gente começa a analisar, né? Fala, poxa, eu escolhi saí com 4 meninas e as 4 meninas são muito parecidas e me ferraram da mesma forma. Aí você começa a pensar, a analisar, poxa, o que eu estou fazendo errado? E aí é o pontapé. Aí você vai começando, aí você normalmente culpa seu pai e sua mãe, né? Porque são os grandes vilões da nossa vida. E depois você passa a analisar e entender o que aconteceu na sua vida e qual foi o raciocínio que você teve no momento que aquele evento aconteceu e trabalhar para mudar esse raciocínio. Você entendeu? Só que às vezes ficam em camadas muito profundas da mente que fica difícil da pessoa ter o acesso. Então, vamos dar um exemplo. Quando você faz uma hipnose, por exemplo, aí você vai descobrir que essa rejeição que você sente veio porque uma vez a sua mãe foi numa festa e deixou você sozinho. E aí você sentiu muito medo, muita angústia, achou que sua mãe ia morrer, achou que ela ia te deixar, achou que ela não ia voltar mais, aquilo te impactou de uma forma muito grande e anotou na sua memória que aquilo ali é muito ruim, aquilo não deve acontecer de novo. E aí a sua mente começa a trabalhar a seu favor para poder mascarar essas situações, né? E o que acontece é que quando isso é reforçado, né? Porque você fez aquela trilha, aí você foi e rodou aquela trilha 2 vezes, aí sua mãe saiu mais uma vez, aí uma pessoa que você gosta também te abandonou, isso só vai reforçando.
os seus pensamentos automáticos passam a se tornar verdades absolutas para você. E inconscientemente, você passa a tomar atitudes para reforçar aquela verdade que existe dentro de você. Então você vai buscar mulheres que te abandonam, para reforçar que você não é merecedor de ter uma pessoa, que as pessoas te abandonam, que você é isso, que você é aquilo. Então, assim, são camadas de uma cebola ali, sabe? Então, às vezes você tá achando que é uma coisa lá em cima, mas tem uma origem muito, muito íntima lá de quando você tinha 3, 4 anos de idade, que você nem lembrava de forma consciente, mas que o seu inconsciente tá ativo a todo momento. Só reforçando uma coisa pra gente aqui, que, né, seus ouvintes que são da área da tecnologia, só pra gente ter uma noção, imagina o seguinte, a nossa parte racional do cérebro, tá, ela processa em torno de 16 bits por segundo, tá? E a parte inconsciente processa tipo 200 megabytes por segundo. Tipo, você entendeu? Pra gente, assim, 200 megabytes para 16 bits, a diferença colossal que é de processamento inconsciente do pensamento consciente. Quando você entra num lugar, quando você conversa com uma pessoa, quando você vai num restaurante, quando você vai visitar alguém, você vai processar ali, você vai ver a casa, você vai ver como é que tá o cheiro do lugar, como é que tá a voz, se a pessoa tá bem, se ela não tá bem. O seu inconsciente, cara, ele analisa todos os aspectos de todo o ambiente. Só que a sua memória, né, o seu processamento do neocórtex, ele vai focar numa parte ínfima, em 2% do que a sua mente está efetivamente enxergando naquele momento, do que o seu cérebro está realmente processando naquele momento. Então, quando a gente fala dos pensamentos automáticos, é porque as coisas acontecem, são registradas e são processadas de uma forma tão subliminar para a gente, que a gente fica a vida inteira achando que é o dono da verdade, ou que as coisas aconteceram por causa disso, daquilo outro, e tá tudo mascarado nesses 2% de racionalidade. Nós somos um ser irracional com fragmentos de racionalidade. Então quando a gente toma consciência disso daí, é que a gente começa a tentar forçar essas trilhas por um caminho diferente. E aí demanda um esforço computacional maior, mais trabalho. Então a dica é, antes de dar o locate, faz um update DB na cabeça, hein, gente? Brincadeiras à parte, Guilherme. O tempo passou rápido, a gente está chegando no final do Podputs de hoje. Então eu gostaria de ouvir as suas considerações finais. Bom, agradecer a todos vocês, né? O Bruno, o Heitor, Marcelo pelo convite. É muito legal o projeto. E convidar, né, para quem não me conhece ainda, quiser saber mais sobre a mente humana, me acompanhar no meu Instagram lá, Harmonização Mental. Eu tenho 4 livros escritos. 3 desses livros estão disponíveis gratuitamente pelo Spotify, né, pelas plataformas aí de streaming. Também em PDF gratuitamente no site harmonizaçãomental.com.br. Lá você pode escutar os audiobooks do livro ou baixar os PDFs gratuitamente. E você também pode adquirir o livro impresso, né, através do site também. Tem os 3 livros. Os 4 livros, tenho 4 livros, os 3 eu já fiz os audiobooks e a disponibilização dos PDFs deles. E todos falam nessa parte da mente humana, de ressignificação, das curiosidades que eu coloquei aqui sobre a personalidade das pessoas. E vai ser um prazer ter vocês lá comigo no meu Instagram. Legal. Bruno, suas considerações finais? Então, que baita node esse, hein? Trazendo uma explicação de phishing muito boa. Olha, Guilherme, muito obrigado pela tua participação. Cara, esse literalmente até Freud explica o que é o phishing agora.
Legal. Marcelo, suas considerações finais? E, primeiramente, eu queria agradecer aí ao Guilherme pela participação. Foi um excelente Node. Muito obrigado. E, cara, o que eu queria deixar de minha consideração para vocês é o seguinte, galera. Vocês viram que phishing é muito mais do que só a técnica computacional. Envolve, de certa forma, hackear a mente, entender ali o funcionamento humano. Então, quando vocês estiverem se protegendo ou preparando uma campanha de phishing, levem tudo isso em consideração. A técnica e o fator humano. Graças ao conhecimento aí que o Guilherme compartilhou com a gente hoje. Valeu, galera! É isso. Agradeço aos amigos profissionais unidos pela tecnologia e segurança. Obrigado pela audiência. E diz aí, já fizeram o backup hoje? Valeu!